Já entrou, a gente já começa. Olá. Oi. Nossa, eu tô. Corta, né? Corta um pedaço. Pronto. Agora deu uma melhorada. Pelo menos dá pra ver minha cara agora. É, a gente estava assim, ó. Via... Tá na cor da camiseta. Mas e aí? Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Tirando o fato de que hoje, dia 13, faz 3 meses que eu estou dentro de casa, tá tudo bem. Imagina. Foda, né? É horrível, mas vamos que vamos. Ah. Eu sinto que eu vivo numa realidade paralela aqui, assim, porque como aqui tá muito diferente, né? Não é bizarro. Tem algumas pessoas, tem especificamente uma menina aí do Canadá que, desde que eu fiz o Instagram, que a gente se segue assim, eu converso com ela. Tipo, ela mora num lugar, numa cidade meio pequena, assim, pelo que eu vejo, meio afastado. E, tipo, vida normal. Assim, vida normal. Sim. Então, aqui, tipo, a minha província foi uma das que foi mais afetadas. Só Hum, que, mesmo assim, tipo, onde eu moro, por ser uma ilha e ser mais isolado, a gente teve só 130 casos e nossa, que bom. agora não tem mais nenhum caso ativo nas últimas 3 semanas. Então, 3 semanas? sim. Que ótimo. Ah, Mas você esqueceu de se apresentar. verdade, vamos lá. Bom, Ninguém te eu sou conhece. Oi? Ninguém te conhece. Ninguém me conhece. Pouco famosa. E ninguém me conhece mesmo, tá? Eu sou famosa há Ah, mês. aham, sabemos. Mas vamos lá. Eu sou a Ingrid, eu sou vegana tem. Eu nunca sei se é 4 ou 5 anos, mas entre os dois. E eu moro no Canadá há quase 3 anos. Eu sou nutricionista e trabalho na área de TI também. Acho que é isso. E você vai se apresentar? Todo mundo já me conhece. Não precisa. Muito famosa. Não, eu sou o Franz. Preciso me apresentar igual você se apresentou. Por Sou o favor, né? Franz. Sou vegano desde 1999. Quando eu cheguei aqui, tudo era mato, literalmente. Eu corro desde 2009 e sou pai da Olga. Tá bom. Eu acho. Chegou o Luiz, ó. Tava esperando o Luiz chegar. Tô chegando o pessoal aqui, O Luiz falou que ia pegar a primeira fila, né? né? A Mari chegou. O Evandro já perguntou se você é brava. Imagina, gente, eu sou um amorzinho. Fala que é brava, senão vai começar a zoeira. Você não entendeu. Eu tô falando pra todo mundo que você é brava. Eu sempre fui brava. Brava eu sempre fui. Isso. Então Bom, vamos vamos lá. lá. Você quer começar por onde? Pelo começo. Pelo Não, começo. vamos falar das suas corridas, de como você começou a correr. Então Você tá. já era vegana? Você já era vegana quando você começou a correr? Já? Eu virei vegana mais ou menos na época que eu comecei a correr. Foi tipo Uhum. junto, né? Uhum. E eu comecei com provas pequenas, né? E daí depois comecei a me envolver mais com o pessoal da Força Vegana, e daí o bichinho da Ultra me picou e eu fui de 21K para 54, né? Que eu fiz com o Deco. O Deco do Força que fez a minha primeira ultra inteira comigo. Se não fosse por ele, eu teria desistido, porque foi horrorosa. Eu tava muito destruída. Qual que foi? Foi a Rei Rainha da Montanha. Inconfidente. Inconfidente. Ai, minha gata quase derrubou o filho. E daí, isso foi, né? Eu corri as minhas primeiras provas no Brasil, então meu primeiro ano de ultra foi no Brasil, né? E daí depois eu mudei pra cá e daí que eu comecei a treinar mais pesado, porque aqui é mais fácil pra treinar, né? Aqui é Uma coisa que eu queria perguntar sobre os treinos aí, mas continua. Então, eu fiz no Brasil, quando eu morava no Brasil, eu fiz acho que 3 provas, se eu não me engano. Foi. Duas ali na área de Floripa, né, Santa Catarina, e daí uma que foi em Confidentes, que é em Minas. E que foi a Mas eu não primeira? corri tantas provas no Brasil assim.
né? Até por conta porque eu mudei logo depois. Mas o que você queria perguntar sobre os treinos? Você falou que treinar aí é mais fácil. Sim. E os ursos? Cara, eu sempre faço a analogia que é o seguinte: você preferiria encontrar um urso no mato ou um cara andando sozinho? Um urso. Ainda mais se fosse uma menina. Porque o urso ele é mais previsível, entendeu? Sim. É, Ainda mais se fosse uma menina, eu ia querer muito encontrar um urso, não um cara. exatamente. Então, assim, aqui, primeiro que eu moro num lugar muito privilegiado, porque eu moro num lugar com clima mais ameno do Canadá, né? Então, aqui não chega a ficar muito frio. Assim, 1, 2 semanas no ano fica temperatura negativa, mas o resto do inverno chega a 3 graus, a 4 graus, que por mais que pareça ser frio, dá para você correr fora, dá para treinar, sabe? A única preocupação com os treinos no mato aqui são os animais. Eu me preocupo menos com os ursos do que com as panteras, porque na verdade as panteras, a ilha onde eu moro é considerado o lugar que tem mais panteras per capita por metro quadrado da Norte América. Então, tipo, é muito concentrado. E tem uma época, principalmente essa época que a gente está agora, de maio, junho, que é que elas começam a procriar e daí as crias começam a aprender a caçar. Então, que daí, infelizmente, até tem uma discussão muito grande que a gente faz aqui, porque se, por exemplo, eles não matam as panteras, a não ser que ataque um ser humano, né? Mesma coisa com os ursos. Eles não matam até. Porque, por exemplo, ano passado teve uma pantera que atacou um menininho de 9 anos, mas eles estavam andando no meio do mato. Que daí fica essa. Ela não vai atacar se você não for mexer com ela, né? Exatamente. Eu vejo assim: se eu tô correndo no mato, eu tô me colocando em risco, porque eu sei que aquele é o habitat dela, principalmente nas áreas que, assim, a gente mora aqui, é uma cidade que, teoricamente pequena. Para o nosso tamanho de cidade no Brasil, teoricamente pequena, entendeu? A minha cidade aqui deve ter o quê? A cidade mesmo 100 mil habitantes, Hum. entendeu? Então, assim, é muito complicado isso, porque, assim, por exemplo, quando eu tô correndo no inverno, e é sabido que as panteras, elas ficam principalmente nas horas antes de escurecer, né? E nas horas ao amanhecer, que são os horários que elas estão mais ativas, né? Que você corre o risco de encontrar. E também quando a gente corre à noite, tem esse risco, né? Teve uma vez que a gente estava correndo, fazendo uma trilha à noite, porque meu amigo ia fazer uma prova de 160K aqui na ilha, e daí a gente foi fazer reconhecimento de trilha à noite, para ele ver se ele conseguia se achar. Aí a gente tava em 4 pessoas, né, conversando, e daí meu amigo da frente fica em silêncio. Aí pronto, aí eu já peguei, porque eu sempre corro com o spray de urso aqui, que nada mais é do que um spray de pimenta, que é pra assustar, né, o animal, caso te ataque, também serve pra pantera. E uma faca, no caso de eu tipo, ficar presa em alguma pedra, alguma coisa, de eu conseguir me tirar dali, né? Questão de segurança. Porque assim, os lugares que eu corro aqui é trilha no meio do mato mesmo, assim, de tipo assim, de 3 horas para dentro e sem ver um ser humano, sabe? Mas e a gente correndo esse dia e meu amigo parou de falar e a gente achou que tinha uma pantera seguindo a gente. Porque isso já aconteceu com os meus, nunca aconteceu comigo, mas já aconteceu com os meus amigos. Eles estarem correndo, o cachorro começar a latir, olhar para trás e tinha uma pantera, né? Mas é aquela coisa, elas nunca vão. O problema maior da pantera é que assim, o urso, ele é muito mais tranquilo. Os ursos daqui, nessa área do Canadá, tem 2 tipos de urso. Tem o grizzly e tem urso marrom e urso preto. O tipo que tem aqui na ilha, ele é mais tranquilão. O urso que tem em Vancouver, ele é mais porra louca, ele é mais nervoso, Ah, entendeu? ah, Então, tipo, o que acaba acontecendo é que aqui a gente toma um pouco mais de cuidado com as panteras, porque as panteras elas atacam por trás, né? Então, eu acho ah. legal porque tem até as cidades mais isoladas aqui na ilha. Perguntaram aqui onde eu moro. Eu moro na ilha de Vancouver, numa cidade chamada Vitória. Na cidade de Nanaimo, que é bem mais isolada, o que os corredores fazem? Eles correm com aqueles olhinhos de colar, sabe? Sabe o olho que você cola nas coisas? Eles colam na cabeça para enganar a pantera, porque ela gosta de atacar por trás, e daí ela fica confusa e acha que a cara da pessoa tá atrás, entendeu? Sim. Mas essa é a única questão de segurança, assim. Mas assim, eu corro à noite, por exemplo, no inverno aqui escurece às 3 horas da tarde. Então eu sempre corro à noite. Mesmo no meu bairro. Cara, problema zero. Tranquilo. Assim, sem risco nenhum.
sabe? Não posso falar que as coisas não acontecem, porque acontecem, como em qualquer outro lugar, né? Como em qualquer outro lugar a gente tem machismo, quando em qualquer outro lugar, como mulher, a gente tem que estar mais atenta, só que é muito mais efetivo o cuidado com isso. Tipo, é muito mais seguro eu correr aqui do que, por exemplo, em São Paulo, eu nunca conseguia fazer um treino longo sozinha. Correr, ainda mais sendo mulher, tipo, em São Paulo, seja, sei lá, 5 horas da manhã ou, sei lá, depois das 6, 7. Não tem como. Não, colocar a vida em risco mesmo. Assim. Exato. O spray de urso, a Dé tá perguntando, como é que funciona dessa? Você só pode, primeiro que você só pode comprar o spray se você passar por um screening, que eles chamam, que é tipo assim, eles te fazem umas perguntas para as pessoas não comprarem isso para tipo usar com o cachorro de vizinho ou usar com outras pessoas, porque se você for pega na rua com spray de urso, sem motivo, você leva uma multa e pode ir preso, tá? Então, tipo, as pessoas elas caminham porque até nos parques aqui a legislação do parque fala para você andar com spray de urso por uma questão de segurança. O spray de urso ele nada mais é do que um spray de pimenta. Então, na verdade, o que eles falam? Qual que é a regra que funciona aqui que eles falam pra gente fazer? Você não usa o spray de urso, a não ser que o urso estiver vindo em cima para cima de você. Porque ele tem que estar numa certa distância para você conseguir. Então, na verdade, o que eles falam é que o urso, você vai andando. Depende do tipo de urso, né? Mas os ursos que tem aqui, você se abaixa e espera o urso passar. Normalmente, os ursos eles não atacam, até porque os ursos aqui eles estão acostumados com pessoas. Eles só vão atacar se, por exemplo, já aconteceu de, sei lá, um corredor tá passando e daí passa perto do filhote do urso. Aí a mãe do urso fica brava e vai tentar, mas assim, é muito raro. O problema com o Mas urso é é muito raro. Mesmo nas um estações de instinto, esqui, instinto mesmo de nas qualquer. estações de esqui, tipo, você vê o pessoal descendo de esqui e o urso perto, sabe? É super tranquilo. Isso de tal filhote perto, mas aí pode ser o urso, o gato, o cachorro, o onça, eu, Exato. você, que andando com. Não dá. Vai. Exato. É aquilo, né? Se não mexer com o bicho, ele tá na casa dele, né? A gente tem que, Exato. assim, você É. tá invadindo a casa dele e os gatos resolveram brincar em cima de mim. Sim. Travou em mim? Não, que Oi. Não. meus gatos resolveram brincar com o fio. Ah. Os gatos brincando com meu filho. Mas tudo bem, prosseguindo. Mas então, eu acho uma coisa que, assim, uma diferença que eu vejo muito é que as pessoas aqui, elas estão muito acostumadas com os animais. Então, assim, mesmo no meu bairro, que eu moro na parte mais civilizada da ilha, é, tem veado correndo na rua, tem guaxinim, já apareceu lobo. Aí, o que eles fazem com esses animais maiores? O lobo, por exemplo, porque ele pode atacar gato, pode atacar cachorro. Aí, eles dão um sedativo e readaptam ele mais para cima na ilha, num lugar que ele vai ficar mais Ah, tá. confortável. Eles Então, fizeram isso com uma vez apareceu uma pantera no estacionamento de um hotel aqui perto. Porque ela veio andando à noite, aqui tem uma ciclovia que liga 80 quilômetros da ilha. E daí ela veio andando do parque até a cidade e apareceu no estacionamento do hotel. Aí eles imagina, você normalmente, tá, mas assim, as pessoas elas têm muito mais consciência. Então, tipo, você vê foto do pessoal que mora mais para cima da ilha, foto de urso no jardim deles, foto de pantera do jardim deles, é uma coisa normal, entendeu? você não mexe com o bicho não vai mexer com você, né? Exatamente, exatamente. Talvez no máximo vai, sei lá, se tiver um cachorro lá, o cachorro vai ter a briga da onça com o cachorro, mas você, se você não for mexer, o bicho Sim, passa batido, né? E sim. então, a ilha, assim, ela é, tipo, é bem dividida. Assim, tem a parte dos parques, da floresta e tal, e a parte que você mora é mais cidade, assim. Eu moro numa cidade que é a capital da província, né? Então a minha cidade é relativamente grande para essa área do Canadá. Mas assim, tem algumas cidades menores mais para cima da ilha, só que a minha é a cidade grande dentro da ilha, vai. As outras cidades são bem pequenininhas, né? Mas aí Sim, são sim. cidades que, tipo assim, tem a maior parte é reserva. Se você olhar no mapa, a ilha de Vancouver,
tem a cidade aqui, e daí a maior parte da ilha é uma reserva. É uma reserva, tipo, são os parques estaduais, entendeu? Entendi. Então os bichos não vão. Que vão por aqui. Meu gato tá me arranhando. Fernanda Lúcia. Peraí, vou só tirar o gato daqui. Ai, meu Deus do céu. Vai pra lá. Essa aqui é pior do que uma onça. Já me arranhou umas 3 vezes. Ela já voltou. Já. Bom, prosseguindo. E você falou que é nutricionista. Você viu que chacoalhou. A gata pulou de novo. Você falou que é nutricionista, né? E você foi estudar aí e tal. Fala como que é. Se você sabe de alguma diferença daqui, do curso daqui, do Canadá. Então, eu não estudei nutrição no Brasil, então, assim, eu não tenho a primeira, tipo, experiência de primeira mão com o estudo de nutrição no Brasil. Só que pelo que eu ouço das nutricionistas veganas que eu conheço, e A Mariane comparando tá com aí. nutrição... Oi? A Mari tá aí. A Mari tá aí, então. Ela, inclusive. As duas Maris, né? Mas É. que a faculdade aqui, ela inclui muito mais... falar sobre veganismo já não é tabu. Falar sobre veganismo na nutrição, os professores eles já adicionam em todas as aulas. Isso já é considerado parte da nutrição. Então, você tem que saber trabalhar com uma pessoa que é vegana. Você tem que saber trabalhar com uma pessoa que é vegetariana. Isso já faz parte de todo o processo, né? Isso ajuda que eu tive professores que são veganos na faculdade. Então, Puta, eles que tinham ainda demais, mais hein? conhecimento, veganos e Que demais. vegetarianos. Aqui no Brasil não tem isso. Sim, Eu converso exatamente. bastante com a Mariane, né? E ela fala que o que ela sabe, ela aprendeu por conta própria, ou então perguntando para aquele médico, nutrólogo, Dr. Eric, sobrenome que tem um monte de consoante, eu não vou conseguir falar, Eric Sim. Zlober. É. Mas assim, tipo, professor de faculdade que entenda do negócio já não tem, né? Não tem a Sim, Mariana. A Mariana falando que na época que ela fez, era total preconceito. exato. E não é, tipo assim, Imagina. aqui foi o que eu ouvi, e é o que eu sempre falo, quando as pessoas me perguntavam de nutricionista no Brasil, antes de eu me formar e poder atender, eu sempre falava para procurar uma nutricionista que fosse vegana, exatamente por isso. Porque aqui eu sei que as minhas amigas, por exemplo, que se formaram comigo, mas não são veganas, elas sabem o básico para atender um paciente vegano, entendeu? Agora, no Brasil, eu já ouvi muita gente que veio com nutrição completamente errada, né? Ou que fala que tem que comer peixe, ou que fala, enfim, que tem que comer N coisas que a Tem gente como não vai entrar eu. no mérito. Uma coisa assim, a minha experiência com um nutricionista que não era vegetariano, quando a Olga nasceu, 5 anos atrás, 5 anos e meio atrás, a gente levou ela, vamos passar no nutricionista, né? Falei, tudo bem, eu já tinha mais de 15 anos de vegana, a Ana também, mas vamos levar a criança na nutricionista. Eu acho que eu fui umas 3, 4 consultas. Assim, eu perguntava uma coisa, aí ela falou assim, não sei, eu vou pesquisar, respondo na próxima. Aí eu perguntava outra coisa na outra consulta, não sei, respondo na próxima, mas ou então ela falava alguma coisa, eu falava, não, mas não é assim. É assim, 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 assim. E eu falava tudo da minha. Aí no fim das contas estava tipo mais eu e a Ana, a gente mais ensinava a nutricionista do que ela orientava a gente. Quer saber uma coisa? Sim, Desencana. sim, Desencanamos e o pediatra dela super apoia, assim, não. A gente, quando a Olga nasceu, tem que passar no pediatra. A gente combina assim, a gente vai no pediatra. O pediatra, e a gente vai entrar e fala assim, a gente é vegano e ela vai ser vegana. Se o pediatra fala alguma coisa, obrigado, sai, procura outro. Entrou, falou, vegano. A pediatra, que bom, que ótimo, então, não sei o quê, e beleza. Assim, né? A gente deu uma sorte lascada com isso. Mas sim. a maioria mesmo dos profissionais. Então, eu acho que tem, Vegano. assim, eu não posso falar de novo sobre o Canadá como um todo. Eu sei que o veganismo em si é um movimento grande já no Canadá, é uma coisa muito mais normal. Mas especialmente onde eu moro, é uma coisa muito, tipo assim, todos os restaurantes têm opção vegana.
sabe? Tem muito restaurante vegano. Se eu não me engano, é considerada a cidade que tem mais venda de produtos veganos per capita. Então, é uma cidade que é muito, tipo, vegana, vegetariana, é uma coisa muito comum. Mas isso da questão da nutricionista foi o que eu passei, né? Até eu começar a passar com a Mari, com a Mariane, eu tinha uma nutricionista que tinha me ajudado a virar vegana, mas era muito. Por mais que ela tentasse, era muito básico. Muito, tipo, sabe? Enquanto que é aquilo que a outra Mari tá falando aqui, que elas têm que correr muito atrás do conteúdo, não é uma coisa que é dado na faculdade, né? E aqui a gente aprende em todas as aulas que eu tive sobre condições de saúde, todas as aulas tinham. Mas se o paciente não come, se o paciente tem alguma, tipo, não come carne, não come leite, não come essas coisas, não só que seja vegano, mas, por exemplo, kosher ou, né, outras ideologias, como lidar com esses pacientes em cada tipo de processo. Obviamente que tinha os professores que têm um pouco mais de preconceito, mas não é a maioria, entendeu? Você consegue aprender, Com né? certeza. Você consegue sair da faculdade sabendo o que fazer. Assim, não tem que depois que se formar e pesquisar por conta própria. Isso, É a com grande certeza. vantagem. Né? Com Ah, certeza. o Diego Bertolo falando que quando ele foi para o Canadá tinha muito café, restaurante de raw food. Eu vi É, muito isso em Toronto e em Vancouver. Aqui não tem, aqui na minha cidade não tem, mas eu vi nas cidades maiores. Eu vi aqui, bastante. uma coisa que eu acho que para ter aqui no Brasil vai demorar muito, muito tempo. Sim. E ainda falando de veganismo, aí as pessoas são, como que é? As pessoas são muito focadas nessa questão de consumo, tal, ou tem mais uma abertura, mais um veganismo que abrange outras causas, que abrange... Eu acho que assim, a gente tem muitas pessoas que são plant-based aqui. É mais Né? comum, que são veganas pelo ecossistema, que são veganas enfim, pela questão de outros motivos, não a ética. O movimento ainda ético é um pouquinho menor aqui, mas Menor que é no Brasil, você acha? eu não acho que é menor do que o do Brasil. Eu acho que aqui é mais forte. Mesmo nessa parte ética. Sim. Eu acho que aqui é mais forte na parte ética, mas eu acho que, por exemplo, eu não sei qual que é o cargo dele, mas tem um cara que trabalha no governo, eu não vou lembrar agora, mas pro político, que é um cara que ele é do Partido Verde e ele é vegano. Então, assim, toma-se mais espaço, sabe, para as leis, as pessoas são mais ativas para poder assinar as coisas. Ainda tem um veganismo muito estratégico, né, na questão de tipo ser só plant-based, muitas pessoas que não seguem a linha ética, mas é algo que é normal. Tipo, você ter veganos aqui que é normal. E as pessoas, eu acho que elas tomam um pouco mais de cuidado aqui para distinção entre vegano e plant-based, de especificar que eles Hum, não são veganos pela parte ética, porque eu acho importante, né? Eu acho que sim, faz uma sim. diferença grande na sua vida como um todo, Uma né? diferença fundamental, eu diria. Né? Sim, com É o certeza. que, como eu falei, eu sou vegano desde 1999. Eu aprendi o veganismo muito por causa de outras lutas assim que eu já abraçava. Sou anarquista, eu comecei a me envolver com o coletivo anarquista e manifestação de trabalhador, manifestação de capitalista. E nesse meio todo começou a se falar muito de direito animal e dessa época. Eu acho que se você pegar aqui no Brasil quem é vegano, eu sou vegano há 21 anos, quem é vegano aí, de uns, sei lá, chutando de uns 15 anos para trás, todo mundo é assim. E aí, depois disso, acho que lá para 2008, 2009, começou a meio que, não popularizar, assim, mas pelo menos você chegava num lugar e falava assim, eu sou vegano, ninguém perguntava, o que é isso? É uma doença? Sim. Imagina, 1999, aqui no Brasil, falando que era vegano. Hã? Sim. Que isso? Então, eu acho que os mais antigos têm muito essa questão da ética. Muito, muito. O Felipe falando aqui.
Eu aprendi o veganismo no meio do hardcore. Né? Eu já aprendi isso. Assim, Com certeza. chocolate, que Não, já com tem, já certeza. engloba todas as outras coisas, assim, Então, além eu acho do. que o movimento aqui, ele é o mais forte, eu acho que em questão de números, na questão da ética, mas porque ele é mais antigo aqui, né? Tipo, é mais... É, tem mais gente. Só que não é tão... Como é que eu posso colocar isso? Também a gente teve um movimento muito grande, principalmente de blogueiros, enfim, que viraram veganos, né? Blogueiros nos Estados Unidos e no Canadá, que viraram veganos porque virou uma trend, né? Virou um. Como é que chama isso em português? Virou um. Enfim, ficou popular, o Um veganismo ficou modismo. popular, e daí eles começaram a todos virarem veganos. Então aí você tinha as pessoas virando plant-based, se chamando de veganas, e daí você teve toda aquela história das pessoas que estavam fazendo veganismo errado, porque estavam comendo muito pouco, comendo 12, tipo, 1.200 calorias, ou, né, enfim, não estavam fazendo o plano certo, e que agora teve uma onda também de todos esses que tinham virado veganos de parar de ser vegano, né? Que nunca foi vegano, na verdade, mas teve muito esse movimento aqui. Eu acho que muita gente, então, tipo, aqui você ainda ouve algumas pessoas, eu tentei ser vegano por 1, 2 meses e não consegui. Ainda assim tem das pessoas que não fazem parte da nutrição, da faculdade de nutrição, ainda assim tem esse preconceito de não entender como fazer ultras, como conseguir correr uma ultra sendo vegano. Fala disso, assim, da nutrição relacionada ao esporte, da Então, vegana relacionada ao esporte. eu acho que assim, eu acho que tem uma concepção muito errada, que é primeiro que os estudos mostram que a pessoa comum que come carne e produtos de origem animal, ela consome 4 vezes mais proteína do que ela deveria. E proteína a mais não é bom, não é bom para o nosso organismo de forma geral, né? Dá N problemas de saúde. Dito isso, aí quando a gente pega as proteínas de origem vegetal, as pessoas entendem que, primeiro, não vem a vegetal como uma proteína, porque tudo isso é uma questão de publicidade, né? Porque as pessoas entendem a carne como uma fonte de proteína, e ponto. E segundo, que a gente não precisa de tanta proteína quanto a gente pensa. A gente ainda assim precisa, mas para os atletas, principalmente atletas de endurance, o carboidrato é tão importante quanto a proteína, né? Para poder alimentar o músculo, para recuperação muscular. As fibras são tão importantes para poder ajudar com a inflamação e tudo isso. Então, é interessante ver, ainda assim, treinadores. Eu conheço atletas profissionais aqui canadenses que o treinador fala que não pode virar vegano, que tipo, não, que vai diminuir a performance. Não tem nada disso, né? Os estudos, assim, eu acho que entra muito na utopia das pessoas não pesquisarem e não aprenderem e daí continuarem perpetuando esse assunto, né? Sendo que já foi comprovado de N formas, do que realmente parar para pesquisar. Porque assim, você vê as maiores instituições, como a Associação de Dietética dos Estados Unidos, que fez um artigo que tem tipo 250 referências falando que, inclusive para atletas, inclusive para crianças, para todas as fases de vida, você pode. Todas as fases da vida, né? Exatamente. Agora, é aprender, né? A gente aprendeu a comer de uma forma e daí você aprende a comer de outra forma, É a né? propaganda, né? Exato. Propaganda. A propaganda, a indústria que faz a propaganda da carne hoje é a mesma indústria que faz a propaganda do cigarro nos anos 60. Não, Mesmo. exato. E não só A isso. mesma indústria usam dos mesmos meios assim, que da propaganda do cigarro. Falando que cigarro é bom. Aí o que eles faziam? Tipo, patrocinava atleta para atleta aparecer fumando. Não, olha, ele é atleta, ele fuma. Aí hoje, depois que caiu, né, a indústria do tabaco parou de fazer propaganda e tal, você vê tipo, eles fazendo propaganda de carne com quem? Com atleta. Aí aparece, sei lá, o Cristiano Ronaldo comendo no Burger King. Pô, Sim, nunca que um cara daquele vai comer no Burger King. sim. Nunca. Não tem Mas é uma como. questão. E pegando um exemplo prático, assim, né? Pega o Scott Jurek. É só o maior ultramaratonista de todos os tempos, o cara é vegano. E para não ir muito longe, para ficar aqui no Brasil, o Daniel Chaves Sim. é o melhor maratonista do Brasil. Eu não sei se ele é vegano, acho que ele é vegetariano, mas ele não É. come carne.
Tem aquele outro cara que é amigo dele lá, o Vini, que é triatleta, faz Ironman, que o cara é tipo cara, uma máquina de treinar, assim. Quando tá, a cachorra lá atrás, já. Mas é a Fioninha. Mas. Oi? Então. Olha lá, Ai, meu Deus do céu. olha lá, Mas vai tem uma pular, coisa Igor? também que eu acho importante mencionar, que foi uma coisa que, assim, me pegou um pouco de surpresa. Quando eu tava olhando o mestrado, eu vou começar um mestrado em setembro, né? E quando eu tava olhando os mestrados, eu comecei a olhar os mestrados de nutrição, mesmo aqui no Canadá, o quanto, tipo, eu não conseguia achar nenhum laboratório para eu fazer o meu mestrado que não fosse patrocinado pela indústria do queijo e do ovo. Puta, foda, né? Porque, por exemplo, eu achei um laboratório que era focado em Ah, a diabetes. Denise Eu falei, falou. nossa, que legal, quero ver. Aí eu fui olhar as pesquisas, todas as pesquisas eram com a dieta cetogênica. Aí, quando eu fui olhar quem tava dando dinheiro, aí é óbvio, aí não tem como você. Então, assim, também ainda tem um input da indústria para os artigos, porque se você está sendo. Se quem está te dando dinheiro são essas indústrias, não vai ser você que vai falar que não é para comer, né? Sim, sim. Só citando uma pessoa mais próxima ainda aqui, que a Denise falou, a Silvia Matos, ano passado, pode ultramaratona mais difícil do Brasil, ela ganhou. Sim, Ela ganhou. Ela é vegana. sim. Ou não tem muito gosto. Teve mais gente que falou alguma coisa aqui, mas eu já me perdi, porque eu sempre me É. perco nas coisas. Eu acho que foi a Patrícia que tinha. Que ia falar isso, vegano exige que as pessoas estudem, entendam o que come, o que precisa, etc. No relógio, no geral, rola uma preguiça. Não, mas eu acho que as pessoas têm preguiça no geral mesmo, né? Tipo, de É, pesquisar. É muito mais sim, fácil. Para qualquer coisa na vida, é mais fácil você seguir no conforto do que pesquisar e sair da caixinha, né? Eu, quando virei vegana, por exemplo, antes de eu encontrar o pessoal da Força Vegana, eu não tive nenhum. Eu não conhecia ninguém que era vegano. Não conheci uma pessoa. Tipo, eu decidi, acordei um dia e falei que ia me tornar vegana assim. E mudei minha alimentação completamente, mudei minha vida por que, completamente. assim? Por quê? Por que você virou vegano? Qual Por foi conta da o. parte ética. Eu comecei a pesquisar por questão de saúde e daí me enfiei num buraco de procurar a parte ética e daí não consegui mais. Aí um dia eu acordei e falei, cara, não consigo mais fazer isso. Foi aniversário meu, aliás. Falei, ó, eu saí do quarto e falei pra minha família, ó, só pra avisar, eu sou vegana agora, né? E daí minha Assim, mãe, pum, só assim. E minha mãe, tá, mas a gente vai comer onde, então, pro seu aniversário? Porque eu não sei nem onde te levar pra almoçar. Mas foi assim, eu virei literalmente da noite por dia. Óbvio que eu tive que aprender sobre produtos, tive que pesquisar tudo. Mas da alimentação, eu virei da noite por dia. hum. E não é difícil, né? Não, Muito eu acho que fácil. tem que querer. Eu acho que tem É, que querer. eu acho Buscar que informação e querer. tem que pensar um pouco. Se você pensa não pensar com gravidez, tem que pensar nos bichos. Pensa nos bichos, pronto. Não tem. O Luiz falando aqui que tem vergonha dos profissionais de educação física que falam sobre nutrição. Nem podiam falar sobre nutrição, né? Para começar. Nem poderiam falar sobre nutrição. Professor de educação física é uma coisa, nutricionista é outra. Mas, né, a gente sabe como que é. E depois a gente vai fazer uma entrevista com o Luiz também. Sim. Vai É ser. muito complicado isso, porque quando a gente fala de assuntos, por exemplo, como o da nutrição, tem muita gente que acha que entende porque funcionou para mim e daí vai funcionar para o outro, Cada sabe? corpo é um corpo, né? Exato, e não é assim que as coisas funcionam. As nutricionistas têm que procurar tanto, têm que fazer tantas perguntas para poder entender como funciona o corpo da pessoa, poder analisar o estilo de vida que a pessoa leva. E é o que você está falando, vender suplemento, assim, eu vejo aqui o mercado de suplemento é muito grande, né? Assim, no Brasil é grande, mas aqui é bizarro. E, cara, às vezes eu vejo gente que veio eu tava tratando uma pessoa que veio do treinador de academia com uma lista de, tipo, 7 suplementos. Eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? Quando eu Ó, comecei a fazer musculação, quando a primeira vez que eu entrei na academia de musculação, acho que foi lá para 2005, por aí. Eu ia para academia com a camiseta de algodão escrito vegan. Eu queria ser o vegan mais forte que tinha na academia. Aí o pessoal me zoava. Dieta de passarinho, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí aquilo ia só, tipo, motivando. Aí o pessoal vinha querer
vinha um instrutor querer vender suplemento. Não, tem que tomar isso aqui. Não, você tem que tomar isso aqui. Você tem que tomar isso aqui. Não. Era ali, era arroz, feijão, soja e treino. Até que, tipo, quando vocês me conhecem, a maioria do pessoal me conheceu hoje, depois eu comecei a correr. Mas eu cheguei a ter 40 centímetros de bíceps. Era, tipo, grandão, assim, fortão. Aí comecei a correr, fiquei, cara. Sim. Pô, é possível você ser vegano, nem tomar suplemento e ver a Nina. A Sim. Nina é gigantona, não toma nem suplemento, nada. E falando de corrida, assim, aí falam, mas isso é só para atleta de longa distância. Aí tem aquela menina da Austrália que correu na Olimpíada do Rio, os 400 metros. Esqueci o nome dela. Eu não lembro o nome dela também. Morgan Mitchell. Lembrei. Morgan Mitchell. É uma australiana dos 400 metros. O Carl Lewis, acho que em Atlanta, em 96, ele era vegano. E foi quando ele conquistou a medalha de ouro no salto em distância, nos 100 metros rasos. Pô, Exato. não tem muito o que você falar. Assim. A Lilith aqui tá falando que ela tá cursando nutrição e continua com a idolatria da proteína animal. E é propaganda, né? bizarro. É propaganda. O marketing da coisa é muito, muito, muito grande. Então, ainda mais aqui no Brasil, que você pega o Câmara de Deputado, é lotado de pecuarista. Pô, é um trabalho assim, ó, que é muito de formiguinha, de você ir conversando com a pessoa que está do seu lado, e seguindo de exemplo, tá, Sim. não sei o quê, porque é um lobby gigantesco, né? Gigantesco. Sim. Não, com certeza. E até dessa questão de, tipo assim, eu voltando para a questão do suplemento, só para a gente fechar com esse assunto, tem duas coisas para mim. Eu não lembro quem é a pessoa que falou isso, mas tem um médico que ele fala que suplemento nunca vai. Como é que fala isso em português? Ele nunca vai curar uma dieta ruim. Ponto. Nunca vai melhorar uma dieta ruim. O suplemento, ele é exatamente isso, para ser suplementar. Suplementar algo que você não está conseguindo por algum motivo obter na dieta ou por algum outro motivo, por questão de balanceamento dos... por exemplo, se você toma algum remédio, enfim. E daí você precisa adicionar um suplemento. Mas não é isso que o pessoal fala, que é tipo, toma 15 coisas e não tem como, né? E eu acho engraçado como as pessoas, elas procuram sim, e daí a gente volta para aquela questão da preguiça, procuram sim uma coisa fácil. O que eles querem? Eles preferem tomar um monte de suplemento acreditando que aquilo vai fazer eles melhorarem a performance do que trocar a dieta aos poucos e não fazer uma mudança radical, porque isso também não funciona e não dá para se manter, né? Mas começar a arrumar a dieta aos poucos para não precisar do suplemento e para poder ser um atleta melhor, né? Que independe se é um atleta vegano ou um atleta não vegano, porque a gente pode ter um atleta vegano que não se alimenta bem, como tem muitos atletas que não são veganos, assim, ultramaratonistas que a gente conhece, que não são veganos e comem, assim, porque correm, acham que pode comer, tipo, 15 hambúrgueres, comem um monte de pizza, comem, enfim, o tempo todo comendo coisas que não são tão boas para a saúde, porque acham que o esporte está neutralizando esse efeito, né? Acho que compensa, né? Eu corri 30 quilômetros ontem, eu posso... Não pode. Aí você tem que tomar mais cuidado ainda com o que você vai comer, né? Exatamente. Principalmente pela questão da inflamação, né? Então, assim, eu tenho casos e a gente conhece casos de pessoas que quando viraram veganas, principalmente a questão da inflamação, da questão da recuperação muscular, quando é uma dieta bem feita, melhorou muito. E é uma coisa que assim, eu percebo muitas pessoas fazendo desafios de virar, tipo, vegano aqui para ver como é que é. Aí fazendo errado, né? Se alimentando de forma errada, porque a pessoa já não tem uma dieta. Quando eu falo dieta, alimentação, não dieta conhecida pelo termo, né? Uma dieta saudável. E daí depois coloca que fala que é exatamente o que a Mari tá falando, que se enche de junk food vegano, e daí fala que o problema é a alimentação vegana. E na verdade é um problema de balanceamento nutricional. Se você for vegano que só come macarrão, ninguém consegue sobreviver só de macarrão com batata, entendeu? Ninguém consegue fazer isso.
Dá para você ser vegano e não ser saudável. Exato. Como qualquer outro Tranquilamente. tipo de Tranquilamente. alimentação. Qualquer coisa que você come, dá para você ser saudável e não saudável. É meio óbvio. Mas fala um pouco das provas, como que são as provas aí, em termos de organização, Então, diferença que você vê, assim, de eu acho que organização. tem algumas diferenças. Eu primeiro queria falar que, assim, as provas que eu faço, elas são na província da Colômbia Britânica, na minha província, e eu faço muitas provas nos Estados Unidos, no estado de Washington, Hum. que é aqui perto. Então, eu tô bem perto da fronteira e daí eu cruzo para fazer algumas provas lá. Então, essas são as duas dinâmicas que eu tenho, que são similares, tá? Primeiro, preço de prova. As provas têm um preço muito mais baixo. Muito. Eu chego a pagar aqui $150 para inscrição de prova grande, prova de 80 quilômetros. E esse é o máximo que eu acho que assim, tem prova que chega a $200 e aí o valor cresce se você vai fazer uma prova de, sei lá, 200 milhas, né? Mas por que eu acho que o valor é mais baixo? Isso considerando também, isso seriam mais ou menos 300, uns 400, R$ 500, mas você tem que considerar $150 no valor que as pessoas ganham aqui, né? Então seria Sim, como se fosse não, $150 no Brasil, é, R$ 150 não no é para Brasil. não é para ficar fazendo conta de câmbio. Isso, exato. E o que acontece? Aqui todo mundo é voluntário. É dólar canadense, Luiz. Todo mundo é voluntário. A maioria das atividades da prova são feitas por voluntários. Então, os pontos de apoio são voluntários, que o São pessoal fica lá a noite e corredores, dia. E você pode, por exemplo, sei lá, eles falam, se você trouxer um voluntário para a prova, daí você pode se inscrever mais cedo no ano que vem. Então, eles dão alguns incentivos para você trazer mais gente. Mas as pessoas já se voluntariam, tipo, já é da nossa comunidade aqui. mas Tipo, eu sempre. tipo da Oi? cultura da população. Isso é cultural da população ou é uma coisa dos corredores que, tipo, eu não vou correr a prova, mas eu vou lá ficar de voluntário? É dos dois, é tanto da cultura da população fazer muito voluntariado, quanto dos corredores apoiarem. Então, por exemplo, eu tenho uma prova aqui que é perto, relativamente perto aqui na ilha, que é uma prova grande. Eu já corri ela e agora todos os anos eu sou fecha-trilha. Então, eu sou as pessoas que fazem a finalização da prova e eu fechei acho que 30 quilômetros na última, tipo, tirando bandeirinha, limpando a trilha. O que limpando a trilha, o pessoal não joga nada na trilha aqui, tá? A trilha não fica suja, tipo, é bizarro, assim. Vai tirar a E, marcação da prova, só. exato, exato. E aí, assim, os pontos de apoio, isso eu tô comparando com as provas que eu fiz, tá? São muito mais equipados. Por quê? Porque a maioria das provas são voluntários que têm pelo menos alguns corredores. Então, eles colocam vaselina, eles colocam remédio, eles colocam Coca-Cola, Sprite, eles colocam, tipo, Oreo, eles colocam, sabe assim, picles, água de picles, eles colocam fruta, eles colocam melancia. Cara, é um Sabe o que banquete. você vai precisar, né? Sim, é um banquete. E assim, você chega, é bizarro, principalmente na prova aqui, que tem uns amigos meus que cuidam. Quando você chega numa estação que tem corredor, eles, tipo assim, você chega na estação, o pessoal que tá lá fala assim: o que você precisa? Você precisa que enche? O que você precisa de enche? Você quer água ou você quer eletrólito? Já pega a sua garrafa, já enche pra você, já coloca, pergunta se você precisa de mais alguma coisa. Tipo, são muito ativos pra te ajudar, Pô, que né? Porque eles. demais, né? Não, eles estão lá pra te ajudar mesmo, sabe? E assim, essa organização da prova é diferente. Uma coisa que eu percebo também é que as provas elas são mais isoladas. Então, assim, tem algumas provas que começam em lugares que são mais públicos, mas normalmente, tipo, eu fiz uma prova no estado de Washington que para poder chegar na largada da prova, você tinha que dirigir 1h30 da cidade mais perto, porque era no meio do nada, sabe assim, no meio do nada. Tem algumas provas maiores que oferecem um ônibus da cidade. Então, eles pegam. O que eles fazem? Eles finalizam a prova na cidade para as pessoas conseguirem chegar rápido e daí oferecem um ônibus para chegar na largada, né? O que é legal também. Mas algumas provas elas são bem tipo isoladas, assim. Mesmo assim, tem bastante gente que participa, né? Mas eu acho que a organização da prova, o principal para mim é assim: os kits são muito básicos, normalmente não vem camiseta, tá? Você ganha medalha, tem prova que não tem medalha, né? Às vezes você ganha medalha, o pessoal tá indo lá para correr mesmo e para tipo. Então, assim, o kit Correr porque é quer o correr, número né? de peito
E só. E daí, se você quiser adicionar medalha, se você quiser adicionar um boné, você pode adicionar, mas normalmente não é o Hum. caso. Corre porque gosta de correr, né? Exato, exato. Corre porque quer correr, gosta de correr. E daí, tipo, as Legal. provas, elas têm sempre um horário de corte bem rígido aqui. Então, assim, cara, você não chegou, você vai ser Tchau. cortado. Não adianta. Por quê? Porque como são muitos voluntários, eles sempre pensam no melhor para a comunidade, para não correr riscos. Porque, de novo, são provas em lugares tão isolados que é sim perigoso se você passar do horário de corte. Só que as pessoas não brigam, não vai ter aquele chilique de você não deixou eu passar no horário de corte, cara. Você Porque o chegou lá, horário a pessoa entende, beleza. beleza, não consegui terminar a prova. Você sabe que aquele é o horário de corte para você terminar aquela prova. E eu falo isso porque, para quem me conhece, sabe, eu sou uma atleta de fundo. Então, além de estar fazendo a prova, eu sempre estou lutando com o horário de corte para tentar chegar na hora. E eu já fui cortada de uma prova, que foi a prova que eu passei mal, né? Que eu cheguei lá e falaram, você não vai poder continuar. Eu falei, beleza, ok. Tipo, eu tava ciente que existia o horário de corte, entendeu? Respeito, né? Como diz o Luiz. Exatamente. Era o combinado, não era? Não estava no regulamento? Combinado Exa- não sai caro, né? exatamente. Exatamente. Eu acho que existe um respeito muito mais no geral assim. Eles não lotam tanto as provas. Eu lembro que assim, quando eu fui fazer a Indomit, eu fiz a Indomit de Bombinhas, eu achei a prova muito cheia, principalmente para, tipo assim, pro tamanho das trilhas que eles tinham feito, sabe? Para as pessoas conseguirem passar com calma, né? Eu acho que eu fiz essa mesma prova quando tinha outro nome, quando era a K42. Ah, Mas é tá. porque Bombinhas não tem muito como variar o percurso, né? A cidade é Sim. minúscula. Eu fiz, mas era 42 quilômetros, não era 50. E realmente, assim, né? Tem lugar que, tipo, eu lembro que tinha um lugar específico, assim, da prova, mais ou menos no quilômetro 30, 32. Era subindo, assim, uma trilha extremamente fechada. Assim. Não dá para você fazer uma prova cheia num lugar desse. Não, não tem como. Aqui eu nunca, por exemplo, em nenhuma prova que eu fiz aqui, eu fiquei travada na trilha. Hum. E, de novo, eu sou atleta de fundo. Se fosse para alguém ficar travado, seria eu. Entendeu? Eu nunca fiquei travada numa trilha, tipo, aqui em nenhuma prova. Existe, de, às vezes, por exemplo, tem uma prova que é a de Squamish, que é uma prova que eles fazem. Você pode fazer os 50K ou as 50 milhas, mas é um dia depois do outro. Então, tem gente que faz o desafio 50-50, faz 50 milhas num dia e faz os 50K no outro dia. E mesmo nessa prova, que é uma das mais populares, tipo, você tem que ficar que nem show para conseguir se inscrever para a prova, sabe? Você acorda e, tipo, tem que ficar dando refresh na página para conseguir entrar. E mesmo essa prova, as trilhas deles eram maiores, porque eles sabiam que eles tinham um público maior. Então, assim, eles tomam. Eu acho que tem. As organizações aqui, elas têm muito mais. Aí eu não sei também se é uma questão pública do governo também dá um cap, porque o governo dá aqui, tipo, você não pode fazer em parque. Porque a maioria das provas aqui são em parques de reserva, né? Então eles têm um cap muito certo de quantas pessoas eles podem trazer para as provas. Tem ideia, mais ou menos, de quantas pessoas tem, né? Essa prova, você falou que é maior. Largo quantos? Eu diria, para os 50K, umas 400 pessoas, 300 pessoas. Essa é a maior. Das que eu fiz, sim, dessa área. Bom, a K42, quando eu fiz. Felipe, ajuda aí. Felipe tá aí, né? Eu acho que tinha mais de 400 pessoas, com certeza. Com certeza. Então, eles não deixam. Pura. E, por exemplo, eles marcam no mapa, eles marcam quais são os pontos de apoio que o pessoal, o seu apoio pode ir. Então, vamos supor, minha mãe e meu padrasto normalmente vão comigo. Se eles falam, eles só podem entrar no 1, 2 e 3, e a minha família vai tentar entrar no 4, eu sou desclassificada e sou tirada da prova. Porra, que demais isso. Porque é para proteger o meio ambiente, porque eles sabem que ali não Demais. dá para parar o carro, eles sabem que ali não pode Demais. entrar mais gente. É igualzinho a Bertioga Maresias aqui, né? Nossa Largam, senhora. sei lá, deve largar mais de 1.000 pessoas. Aí tem, puta, o trio, o sexteto, cada um com um carro, dois carros de apoio.
aí para a estrada, aí entra naquelas rodinhas estreitas, assim, ó, que é o ponto de troca lá no fundo, 1 milhão de carros parados em fila dupla, igualzinho. Exatamente. Idêntico. Ô Felipe, na K42 largam quantas pessoas? Umas, sei lá, umas 600, 700? Eu acho que o Felipe já fez essa prova também, ou ele sabe, ele Ah, é local de lá, né? Tá, mas eu não sei, eu chuto que quando eu fiz deve ter largado perto de 1.000 pessoas. ah. Bombinhas, uma cidade minúscula, mais os apoios, mais pô, a família que vai e tal, não sei o quê. Pô, o impacto na cidade, assim, ó. Nossa Senhora. Eu imagino, eu imagino. É, então, aqui também, assim, as provas que eu faço, elas são muito locais, né? Muito, tipo, pessoal, normalmente, assim, pessoal que mora no estado de Washington e pessoal que mora no estado, na província de Colômbia Britânica, normalmente é o pessoal que vem para essas provas, né? Vão para lá, vão para Ah, cá, tipo, fazendo provas mais mas o locais. pessoal fica migrando de um para outro. Assim. Isso. Só que, de novo, como a maioria das provas que eu faço são montanhas. Tipo assim, eu fiz uma prova que foram 7 montanhas alpinas. São 50K, só que você sobe 7 morros de esqui, né? Aí você bate lá em cima e volta, bate lá em cima e volta. E Legal. nessas. Nossa, é maravilhosa essa prova. Assim, você sobe. Sabe, tipo, aquelas. Parece aquelas fotos que o Killian posta, que você tá, tipo, no meio e tem um barranco do lado? Bem isso. E essas provas, eles limitam muito o número de pessoas que eles podem trazer. Tipo, por conta da questão do risco mesmo, da questão É de, tipo, perigo, né? focar no atleta, né? De cuidar do atleta. Eu não faria uma prova dessa nunca. Eu Nossa, é muito morro, doido, cara. eu morro de medo de altura. Se eu tô num lugar daquele, olho para baixo, assim, para os dois lados, eu desmaio ali. A Ó. vista desse lugar era surreal. Ainda mais porque, tipo, você descia todo o morro, aí tava, tipo, 22 graus. Aí você subia, tava, tipo, -3. Você falava, cara, o que tá acontecendo? É Põe, punk. põe corta-vento, tira a torre, põe a Não, é torre. bem isso. É bem isso. E assim, mas tem uma, eu sinto que assim, por mais que eu não corro com ninguém, né? Eu faço todos os meus treinos sozinhas, até por conta de um horário, de questão de horário, essas coisas. Mas mesmo eu, tipo, a comunidade, as pessoas se respeitam muito, né? Então os outros atletas se respeitam muito, as pessoas estão sempre se ajudando. Não tem, tipo, mesmo quando eu já treinei com equipes, o pessoal não pergunta, tipo, qual que é o seu tempo, tipo, que prova que você tá indo fazer? Nossa, que legal. Tipo, quando a minha família não morava, minha família mora em Vancouver, né? Quando eles não moravam em Vancouver, eu fui para algumas provas, eu não tenho carro aqui. Eu fui de alegre, arranjei gente para me ajudar, para tipo me levar até a largada da prova, arranjei gente para voltar para Vitória, arranjei tipo assim. Então essa história que o pessoal fala que o canadense é muito frio, o canadense não quer fazer amiga, é mentira, tá? Isso é mentira, as pessoas não funcionam como brasileiro, não são tão quentes, porque acho que é uma questão de cultura, mas as pessoas são super solícitas para quem precisa de ajuda, assim. Eu nunca passei um perrengue de tipo assim, não tem ninguém para me ajudar, eu sempre achei alguém, sabe? Não, peraí, alguém falou alguma coisa aqui. Essa que você está falando, Felipe, é a que tem 100K e tal, que tinha 800 atletas. Mas quando eu fiz, era só os 42, aí tinha 21, 21 revezamento, e uma prova menor, acho que de 10 quilômetros. Largava todo mundo junto e fácil tinha mais de 500 pessoas. Sim. Fácil. A maioria estava no Betânia que tá perguntando. Oi? eu acho que a maioria estava no revezamento, nos 21, 21. Mas... Posso responder essa aqui da Betânia? Posso responder para você? Sim, Não, pode. não deixa. Se eu ainda estou com visto temporário aqui, mas o meu objetivo é ficar aqui o máximo possível. Se não der certo, eu vou para outro lugar. Mas voltar para o Brasil não é uma opção para mim. Não, não deixa. Depois, para mim, assim, sendo muito sincera com vocês, a minha questão principal sempre foi a segurança. E viver num lugar hoje que eu não tenho medo de sair para correr, que eu não tenho medo de treinar, que eu volto às vezes à noite, no escuro, de bike para casa, que eu ando na Tranquila. rua com meu celular na mão, que eu posso sair tipo às 4 da manhã para pegar um ônibus para ir para o aeroporto e não ter medo nenhum de abrir meu computador no ônibus e não ter medo nenhum.
Isso é um sentimento que eu não quero trocar por nada. Mas Mas eu vou visitar, obviamente. eu concordo com o Luiz e com a Mariana. Dá pra visitar. Melhor ficar com os ursos e com as panteras, exatamente. Já são meus Imagina, amigos, já. imagina fazer um carinho no urso, assim, ó. Cara, eu já tomei cada susto. Eu nunca vi a pantera, mas às vezes, tipo assim, principalmente quando tá nevando aqui, neva pouco, né? Mas quando eu vou pros parques, normalmente a neve tá alta. Aí eu vejo as pegadas, eu vejo umas pegadas fundas, aí isso é de cachorro ou é um gatinho? Um gatinho com Aí a eu fico pegada assim, analisando a né? pegada, Também, né? acho que eu vou dar uma volta pra lá, porque eu acho que isso é um gatinho, tá muito grande pra ser um cachorro. Pegada gigante, né? Ó, falta 5 minutos. Não, já aconteceu comigo teve uma, cara, foi muito engraçado. Eu tava nessa prova que eu falei que teve os picos, os picos de esqui, né, alpinos. Eu tava terminando a prova, aí um cara me parou que ele tava de bike, ele falou: "Olha, eu vi um urso lá para baixo, só para te avisar, tem um urso para cá". Aí eu falei: "Tá, eu vou fazer o quê?" Né? Aí eu, tipo, você sempre faz barulho, você fala, tipo, você começa a falar alto pro urso perceber que você tá vindo. Peguei, passei correndo, só que eu não corro de óculos, eu corro meio cega, né, sem óculos. Aí Sabemos como é. passei, não sei o quê. Oi? Sabemos como é. Correr sem óculos, Aí, tropeçando. não, Né? aí, tipo, eu passei correndo, beleza, eu não vi urso. Eu continuei fazendo barulho, desci e tal, parei no ponto de apoio. E daí tava correndo pro outro lado. Aí veio o pessoal que tava acompanhando os últimos atletas, e ele falou assim: "Nossa, foi você que passou pelo urso?" Aí eu passei pelo urso? Ele falou: "Sim, a gente acabou de vir de lá e o urso tava lá." Eu não vi o urso. Eu não vi. Se ele quisesse ter comido, eu teria morrido na hora, porque assim, ia morrer feliz, porque eu nem vi. Fazendo ideia. Eu ia ser desses também. Eu não ia ver. Nossa. Corro sem Ah, óculos, não vejo nada. Às vezes eu tô correndo, eu escuto alguém buzinando, assim, ó. não vejo nada. Eu só faço assim, ó. Sei lá quem é. E aí, minha É mãe, bem isso. não faço ideia. É bem Faço isso. A menor. Betânia falou que ela quase foi morar no Canadá, mas desistiu por conta do frio. Se você não gosta de frio, é complicado. Assim, lembrando, eu moro na parte amena do Canadá, né? A temperatura no máximo aqui chega a -10, o que não é frio comparado com as do Canadá. Eu conheço gente que mora em lugar que chega a -45, Não, não -50, é dá pra normal. viver nisso. Eu não consigo. -10 dá para você andar na rua. É Bem frio. no sul, né, Simone? E eu moro bem no cantinho, bem no cantinho, perto de Seattle. Hum, Com quanto tempo a gente tá ali, só para ficar de olho? falta 1 minuto e Dois. pouquinho. Ah, tá. Né? Mas o frio no Canadá é uma coisa que assim, eu já quase peguei, eu já quase tive pneumonia, porque uma vez eu tava fazendo um treino e eu não sabia que ia ficar tão frio e começou a nevar. E daí eu subi um morro e tava -6 lá, só que eu não tava com equipamento. Aí eu voltei para casa, tava correndo, aí eu fiquei com bastante dor no pulmão, fiquei tossindo, daí tive que fazer exame e tal. Ele falou que eu podia ter ficado com uma pneumonia por conta disso. Então tem que tomar cuidado realmente no frio, né? Mas, assim, até -10, quando você muda, é um pouco diferente a forma como você encara o frio, sabe? Você aprende a se vestir, aprende a lidar. E lembrando que todos os lugares aqui têm aquecimento, né? Então, tipo, meu apartamento é aquecido e tem calefação, então é fechado. Então, tipo, tem o aquecimento, você Dentro não de sente casa, o frio. dentro dos lugares, é tranquilo, né? Você nem percebe. Exato. Exatamente. E Exatamente. deve sofrer um pouco para acostumar, mas acostuma. Eu acho que o que sofre mais não é o frio, mas é o tempo feio. Porque a gente passa Hum. tipo assim, em janeiro teve 2 dias de sol só. O resto tudo nublado. Aí você passa um dia feio, onde só nasce o sol 8h30, 9 horas da manhã, e o sol se põe às 3 horas da tarde. É, Isso é o que pega mais. Ainda mais se você trabalha, estuda, cara, você não vê a luz do dia. deve dar uma depressão, hein, Lígia? 9 segundos. Tá. 6,